A história que a gente vai contar hoje é a de um grupo cuja jornada foi tão bonita e também tão complexa quanto as harmonias que elas criavam, o quarteto em si. A trajetória dela se mistura com a da própria bossa nova, sabe? Aquele som mais suave, com um toque de jazz, que acabou conquistando o mundo. É uma história de poesia, de muito drama e de uma resiliência, olha, impressionante, que ajudou a moldar a música brasileira. Vamos mergulhar nisso? Essa frase, que coisa intensa, né? E super possessiva. Parece fala de um namorado ciumento, mas não. Veio do padrinho musical do grupo, o gigante Vinícius de Moraes. Ele escreveu isso numa crônica, simplesmente maravilhado com o talento delas. É claro que hoje em dia essas palavras são um tanto controversas, mas elas capturam bem a paixão e o impacto imediato que aquelas quatro vozes tiveram bem no coração da música brasileira. E pensar que tudo isso começou bem longe dos palcos e dos holofotes do Rio de Janeiro. A história do quarteto em si nasce mesmo com quatro irmãs, a Silva, a Cibele, a Sinara e a Silene, lá de uma cidadezinha chamada Ibirataia, no interior da Bahia. E aqui tem um paradoxo bem interessante na criação delas. O pai, seu Eurico, era um cara super pra frente, jornalista, empreendedor. Foi ele que botou um serviço de alto-falante na praça da cidade. E foi por ali que elas conheceram os grandes grupos vocais da época. Ele até incentivava elas a cantar em casa, mas assim, seguir carreira artística, de jeito nenhum. A reputação de cantora naquele tempo não era das melhores, né? A chegada delas no Rio de Janeiro não foi um conto de fadas não, nada de ir atrás da fama, foi pura necessidade. Elas vieram para estudar e arrumar empregos comuns para poder se sustentar. A Saiva era professora de português, a Cibele trabalhava numa joalheria famosa e as mais novas, Sinara e Silene, eram secretárias. A vida era bem modesta. Tinha mês que as compras eram fiado, na caderneta do verdureiro, para pagar só no final do mês. Só que o destino, claro, tinha outros planos. A música nunca saiu delas. E aí, por meio de um amigo em comum, elas foram apresentadas a ninguém menos que o poeta, compositor, diplomata Vinícius de Moraes. E foi nesse momento que a vida delas virou de cabeça para baixo. Vinícius ficou, nossa, encantado na hora. Ele praticamente adotou as meninas musicalmente. E foi ele quem deu um nome que virou uma marca, Quarteto Ensai. É um jogo de palavras com a sílaba sai, de Saiva, Cibele, Sinara e Silene. Era sofisticado, era um único. Elas finalmente tinham encontrado um padrinho e uma identidade. E a relação com o Vinícius era muito intensa. Ele guiava, ensaiava, protegia elas com unhas e dentes dos aventureiros do meio musical. Mas, e aí vem a pergunta, o que será que acontece quando o coração desse poeta mentor é arrebatado por um amor avassalador? Pois é, simples assim. De uma hora para outra, elas se viram órfãos do seu guia musical. O Vinícius, junto com o Tom Jobim e o Carlos Lira, tinha simplesmente planejado e executado uma fuga com a sua nova paixão, a Nelita, de 19 anos, porque os pais dela eram contra o namoro. Foi um verdadeiro escândalo poético que deixou as meninas à deriva. E essa carta mostra bem como eram as coisas naquela época, né? Sem celular, sem e-mail, a notícia chegou numa carta datilografada enviada lá da Tunísia. Nela, o Vinícius explicava o tal rapto da moça, pedia perdão pelo sumiço e, mais importante, dizia para elas não desistirem, que ele confiava totalmente no quarteto em 100. Mas a ausência do Vinícius foi só o primeiro de muitos desafios. A carreira do Quarteto em Seis seria marcada por várias trocas na formação, por pressões políticas e por um dos momentos mais polêmicos da história dos festivais de música aqui no Brasil. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução constante e a resiliência do grupo. A primeira grande mudança aconteceu já em 1966, quando a irmã mais nova, a Silene, saiu para realizar o sonho dela de ser uma mãe pura. Mesmo assim, o grupo continuou. Passou por outras mudanças, até que, em 1980, com a volta da Cibele, elas finalmente solidificaram aquela que é considerada a formação clássica. Isso prova que a essência do quarteto era maior que as integrantes. Agora, vamos para 1968. O Brasil vivia o auge da ditadura militar e a tensão política estava no ar. O Festival da Canção tinha virado muito mais que um evento de música. Era quase um campo de batalha cultural, um dos poucos lugares onde a insatisfação do povo podia explodir. E o quarteto, representado pela Sinara e pela Cibele, estava bem no olho desse furacão. Então, o ponto crucial aqui é o contraste gritante entre essas duas canções. De um lado, Sabiá, uma obra-prima do Tom Jobim e do Chico Buarque, super lírica, melancólica. Do outro lado, Caminhando, do Geraldo Vandré.
Era um chamado direto para a luta, um grito contra a ditadura, que virou o hino do movimento estudantil, da resistência. O público queria protesto, não queria poesia. E aí, quando anunciaram que Sabiá tinha ganhado, o Maracanãzinho veio abaixo. Mas não foi com aplausos, foi com uma vaia monumental, histórica. Dizem que o Chico Buarque, que estava na Europa, recebeu a notícia mais ou menos assim. E a Sinara e a Cibele enfrentaram a fúria daquela multidão com uma coragem enorme. Foi um momento que ficou gravado para sempre na nossa cultura. Apesar das vaias, das dificuldades todas, a qualidade e a beleza da música delas prevaleceu. E isso nos traz ao legado que elas deixaram e a como essa harmonia incrível conseguiu resistir ao tempo. E que melhor para falar da importância delas do que outro ícone, né, Gilberto Gil? Ele resumiu bem. Elas trouxeram um conjunto vocal aprimorado para o mundo feminino dentro da bossa nova e viraram uma referência no mundo todo. A música delas não ficou parada lá em 1968, ela viajou o planeta. Em resumo, o legado delas é gigantesco. Elas não só criaram um som que era só delas, mas também representaram o Brasil lá fora, resistiram com arte em tempos difíceis e, acima de tudo, deixaram um repertório de músicas que, olha, parece que nunca envelhece. E por trás de toda a seriedade da música e dos dramas, existia um mundo de amizade e bom humor. O Chico Buarque mesmo conta uma história ótima. Ele estava num jantar e achou que estava rolando um flerte discreto com a Cibele, sabe? Trocando toques com o pé debaixo da mesa. Aí ele cochichou pro amigo dele, o Toquinho, dar uma olhada. O Toquinho se abaixou, olhou, levantou e caiu na gargalhada. Não era o pé da Cibele, era o pé do empresário do grupo. E essa é a grande questão que o Quarteto Ensaio nos deixa. No meio de tanta mudança, na música e na vida, as vozes delas, juntas, criaram algo que ficou, algo permanente. Talvez a resposta esteja justamente nessa mistura de talento, resiliência e, claro, aquele laço familiar que começou tudo, lá na Bahia. A harmonia delas, no fim das contas, é uma história de vida.